Olá, meus queridos irmãos e amigos, eu trago para você mais uma reflexão da Palavra de Deus, mas antes eu quero pedir que, caso você não seja inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha, dê um like e compartilhe, ou todo aquele protocolo, né, que os youtubers fazem, né, e ajuda a impulsionar esse canal, tá bom? Esse canal se chama No Contexto do Fim, e eu coloco várias abordagens aqui, falo de política dentro de um contexto bíblico, falo do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus, enfim, esse canal, ele faz jus ao nome que tem. E hoje eu trago uma palavra específica para nós, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 13 até o 18, que diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falavam cada um com seu companheiro, e o Senhor atentamente os ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que prepararei. Serão para mim particular tesouro. Eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amado, nós estamos vivendo tempos sombrios. Estamos às vésperas de uma das eleições mais importantes da história do Brasil, uma eleição que vai decidir o futuro do Brasil, e os nossos filhos, nossos netos, ou eles serão beneficiados com essa decisão, as decisões que nós vamos tomar pelo nosso voto, ou eles serão prejudicados. Tudo vai depender de quem ganhar. Digo que não se trata de uma luta política, não se trata de política mais, mas sim se trata de uma batalha espiritual, de uma luta entre o bem e o mal. E é claro, só quem tem uma visão escriturística, bíblica, visão espiritual das coisas que podem perceber isso, ou só quem for cristão que vai perceber isso, né? As pessoas que não estão ligadas ao cristianismo dificilmente vão perceber, talvez até percebam, mas o fato é que nós estamos diante, amado, de uma das decisões mais importantes que nós vamos tomar no que se refere à nossa nação, e que vai ter uma ressonância muito direta com cada um de nós, com cada família, com cada filho, com cada neto, porque são decisões, queridos, que vão ter sua ressonância para as gerações futuras. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nos tempos bíblicos ali, no tempo de Malaquias, Deus ele fala para o seu povo, olha só, Deus não está falando para o ímpio, Deus está falando para o seu povo, o povo de Israel. E hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus, hoje a igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus, ou faz parte do povo de Deus. Então essa palavra é para mim e para você. E Jesus diz, olha, as palavras de vocês têm sido duras para mim. E vocês dizem, como assim? E vocês dizem nos corações de vocês, olha, está sendo inútil servir a Deus. O que nos aproveitou termos o cuidado de guardar os seus preceitos, de andarmos corretamente? Estamos vendo aí a maldade prosperando, estamos vendo as coisas acontecendo. A impressão que nós temos é que Deus perdeu o controle. Nós temos visto as injustiças prosperarem, nós temos visto os dois pesos e as duas medidas prosperarem, o mal prosperar, e muitas vezes a nossa fé vem se enfraquecendo por conta disso, como se a gente estivesse achando que Deus perdeu o controle. Mas Deus aqui, ele fala, nesse livro de Malaquias, ele diz assim, versículo 16, então aqueles que temem ao Senhor falavam cada um com seu companheiro, e o Senhor atentamente os ouvia. E é para esses, Deus fala que há um memorial escrito diante dele, para os que
temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Esse é o momento, amado, de nós mostrarmos para o mundo qual é o Deus a quem nós tememos. Qual é o nome do qual nós nos lembramos? Porque diz aqui, havia um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que prepararei, eles serão para mim um tesouro particular. Querido, eu não sei o que você está esperando desse mundo, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas aflições, mas tenho certeza de uma coisa, aquilo que está escrito já está acontecendo. E olha, tem uma novidade para você, Deus ainda continua no controle. O anticristo ainda não começou a reinar. Porque Deus tem uma igreja, Deus tem um povo aqui, o qual Ele vai guardar, Ele vai proteger, seja lá quem for o governante. Mas é claro que as nossas decisões nas urnas ali vão ser muito decisivas, vão decidir muita coisa. Mas, enfim, continuando aqui, Deus fala, eles serão para mim um tesouro particular. O que é um tesouro? É aquilo que tem muito valor para você, que você tem muita estima. E o povo de Deus é muito estimado por Deus. Afinal, Deus pagou um alto preço por esse povo, que é a igreja, seja lá qual for a denominação. A igreja do Senhor Jesus, que na Bíblia é chamada de noiva do Cordeiro. E ele completa esse pensamento dizendo, eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Querido, seja lá qual for a situação do Brasil, Deus ainda vai olhar para aqueles que o servem e vai poupá-lo. Amém? Então, continua ele, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Deus está no controle de tudo, Ele está atento a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus sabe que já quem vai ganhar essas eleições, Ele pede que a sua igreja clame, que a sua igreja se posicione, porque nós temos visto, amado, uma igreja muitas vezes desmotivada, uma igreja alienada, mas esse é o momento de batalha espiritual da igreja se armar com armas espirituais. Não estou falando com armas de fogo, não, mas com armas espirituais, porque a nossa luta é espiritual. Nós temos que lutar contra as potestades, os principados, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, nossa luta não é contra as pessoas. É claro que lá nas urnas nós vamos votar em uma pessoa, mas espiritualmente, amado, existem poderes que querem dominar o Brasil através de pessoas. E Deus, Ele quer estabelecer seu reino no Brasil, mas para isso, amado, Ele precisa das orações dos santos. Pode até parecer heresia isso que eu vou falar, mas Deus, Ele precisa de legalidade para atuar na esfera terrena, porque diz a palavra que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E o diabo, ele vem usurpando a terra, ele vem governando, ele vem assumindo controle em algumas áreas, em algumas nações, porque as pessoas estão deixando ele fazer isso. Mas no Brasil, amado, Deus está pedindo, ore, interceda. Deus, ele precisa, não que ele precisa no sentido de ele depender das nossas orações, mas Deus, ele é um Deus justo e ele age pela legalidade que ele mesmo estabeleceu. Né? E é por isso que ele diz, orai sem cessar, né? Se Deus não precisasse das nossas orações para agir na terra, então Ele não pediria para a gente orar. Na verdade, não faz sentido. A Bíblia, em toda a sua extensão, ela nos manda orar, né? Orar sem cessar, orai para que as coisas mudem na sua volta, na sua realidade, ou ore para que Deus entre com providência. Então Deus sempre nos estimula a oração, porque a oração é a legalidade que nós damos para Deus para intervir nos negócios aqui da terra. Amém? É essa a palavra que eu queria deixar para você. Que Deus te abençoe e abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil, em nome do Senhor Jesus, e vamos declarar juntos, amados, que o Brasil é do Senhor Jesus, e essa nação, a nação brasileira, será uma nação sacerdotal, será o povo, a nação,
cujo Deus é o Senhor. Seremos um povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Fique com Deus e espalhe aí essas boas novas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque o propósito desse vídeo é justamente te dar um alento, te dar uma esperança, porque é na Bíblia que eu estou me baseando, amado, para despertar em você um sentimento patriota e, sobretudo, de dependência completa de Deus para os negócios aqui da terra. Valeu? Deus abençoe.